Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje a Hora do Consumidor começa com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Nós vamos dar aí os primeiros passos, né? Querendo ou não, janeiro está terminando, mas alguns detalhes e algumas obrigações legais, elas ainda persistem no começo do ano. Dentre elas, assembleias, dentre elas os problemas que ainda acabaram acontecendo no final do ano passado e estão sendo resolvidos durante o período de janeiro. Mas o Dr. Luiz Fernando aqui comigo vai bater um papo e tirar todas essas dúvidas. Dr. Luiz Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer, muito obrigado, viu? Ô Luiz, vamos começar com um assunto já de início do ano, que é a questão da famosa Assembleia Geral, Assembleia Ordinária, né? Primeiro, ela é obrigatória, existe uma lei que diz que todo ano, início do ano, o condomínio ele é obrigado a fazer esse tipo de assembleia. E o que é essa assembleia? Eu costumo dizer, Rodrigo, que as pessoas às vezes elas têm dúvida sobre a questão das assembleias. Quantas assembleias o condomínio tem que ter, o que é obrigatório, o que não é. E os condomínios eles são obrigados a fazer uma assembleia por ano. As outras são facultativas. A do começo do ano, que é chamada de ordinária, ela é a única que é obrigatória. E ela precisa ter dois itens na pauta, pelo menos. A prestação de contas do exercício anterior e a previsão orçamentária do exercício em curso. Essa é a Assembleia Geral Ordinária, que é obrigatória. O Código Civil não estabelece a data que ela deve acontecer. Geralmente isso está na convenção de cada condomínio. Boa parte dos condomínios colocam que ela tem que acontecer até o final do primeiro trimestre, ou seja, até final de março. Mas tem condomínios que já colocam até final de abril e alguns falam que é o primeiro semestre, né? Então, cada condomínio tem que observar a sua convenção. Mas, vamos dizer assim, 80%, 90% dos condomínios de Ribeirão e região, eles têm essa cláusula na convenção, esse artigo, que fala que é no primeiro trimestre. Então, vai ser convocada essa assembleia ordinária pelo síndico, ele é obrigado a convocá-la dentro desse prazo, para fazer a prestação de contas do exercício anterior e a previsão orçamentária do exercício em andamento. Prestação de contas, o que é exatamente? O síndico, ele na verdade, ele já vem prestando contas durante o ano todo. Os condomínios têm por hábito ter a pasta de prestação de contas, né, que é montada e que é disponibilizada para os condôminos, para o Conselho Fiscal. E hoje muitos condomínios já contam com aplicativos das administradoras onde as pastas estão digitalizadas. Então, o condomínio já vem prestando contas por todo o ano. E muitos condomínios, a maior parte, colocam no corpo do boleto, que vem todo mês para o condomínio pagar, já tem um resumo da prestação de contas ali. Ali é uma prestação de contas sintética, mas já vem ali receitas, despesas, quanto pagou de funcionários, quanto pagou de SAERP, de CPFL, e assim vai. Então, a prestação de contas ela já vem acontecendo durante o ano todo. Essa assembleia, o síndico vai apenas apresentar um resumo, umas informações principais, e os condôminos precisam fazer os seus questionamentos, caso não tenham dúvidas. Então, é ideal que os condôminos tenham acompanhado isso durante o ano todo, e chegar no dia da assembleia e fazer seus questionamentos. Eles não precisam, inclusive, esperar a assembleia, eles podem perguntar para o síndico durante o ano todo, e o síndico responde. Mas a assembleia, vamos dizer assim, é o último momento para fazer a pergunta, que tenha dúvida. Feito isso, é colocado em votação a prestação de contas, aprovada ou reprovada. Se reprovada, tem que constar o motivo da reprovação. Não pode ser uma reprovação genérica. Não pode reprovar porque não gosta dos olhos azuis do síndico. A reprovação ela tem que ser técnica e embasada em alguma falha que tenha acontecido, né? Senão, o síndico acaba podendo processar o condomínio. E já a previsão orçamentária, que é outro item obrigatório, o Código Civil estabelece que o síndico tem que prever, fazer um cálculo de uma certa previsão de orçamento para o ano. Para que a gente não caia naquilo que existia antigamente, até 2002 era assim, os condomínios variáveis. Então, um mês você paga R$100 de condomínio, no outro é 500. Antigamente era assim, chegava a conta do condomínio, o síndico via quanto que deu e fazia o cálculo e mandava para os condôminos.
De 2002 para cá, o síndico ele tem que fazer uma previsão orçamentária para apresentar os condôminos e ela ser aprovada. Mas ela é previsão, ela não é precisão, então ela não é precisa. Ela vai tentar chegar numa média que é calculada como os condôminos, a administradora do condomínio junto com o síndico, ela pega a média de gastos do condomínio nos últimos 12 meses, vê quanto custou manter o condomínio com as despesas de pessoal, de energia, de água, manutenções, prestações de serviços, contratos, vê quanto teve de custo nesses últimos 12 meses, calcula uma média e aplica os reajustes, né? Reajuste do sindicato dos funcionários, o reajuste da conta de água, de energia, de contratos, para se chegar num valor. Então, o reajuste do condomínio, ele não é um aumento aleatório que o síndico quer dar da cabeça dele. É algo que é uma necessidade de acontecer muitas vezes, decorrente de reajustes de prestações de serviços, de consumos de materiais. É assim que se chega na previsão orçamentária. Então, esses 2 itens são obrigatórios. Pode levar mais itens? Pode. Se houver necessidade, se tiver interesse. Queremos colocar câmeras. Pode colocar na pauta, mas não é obrigatório. Então, apenas esses 2 itens são obrigatórios. Os demais assuntos são facultativos conforme a necessidade de cada condomínio. Ô, Luiz, antes de eu para um outro assunto, né? Porque é um assunto bem interessante a respeito dos carros elétricos. Estão me perguntando, inclusive me mandando imagens. Você ainda postou, né, um dos vídeos que mostra aí um carro elétrico sendo carregado não sei em qual andar até a rua, né? Mas aconteceu um caso em Ribeirão. Eu só não falo condomínio, mas aconteceu um caso muito parecido em Ribeirão. Antes de falar sobre isso, me fala sobre essa questão do reajuste, porque agora as formigas começam a se movimentar porque tem reajuste, né? O condomínio vai ser reajustado. Esse reajuste, ele acontece agora, sempre no início do ano. Qual é o valor que está sendo tratado esse tipo de reajuste, né? Existe uma média para ser reajustada, ou cada condomínio pode trabalhar um determinado valor, e se ele pode acontecer, né, no decorrer do ano, outros tipos de reajuste dentro do valor do condomínio. O reajuste ele pode acontecer a qualquer momento do ano, conforme a necessidade de cada condomínio. Geralmente acontece nessa época, então, quando é feita a assembleia, no mês seguinte, após a assembleia, já começa a cobrança do valor novo. Não existe um valor fixo de reajuste, é de acordo com a realidade financeira de cada condomínio. Nós tivemos aumento de tudo no ano passado, né? Isso foi sentido por praticamente todo mundo. Então, a inflação, se eu não me engano, fechou em 9,7%, e o salário mínimo reajustou em 7,29%. São 2 itens para ter em mente aí de algumas referências, né? De como que está o mercado. Mas não são só esses itens que vão implicar em algum reajuste. Você tem dissídio de funcionários, que é o que mais pesa na folha do condomínio. E aqui na região de Ribeirão ainda não teve o reajuste, mas em breve vai haver. Em São Paulo já houve, e lá foi quase 10% de reajuste dos funcionários. A gente acredita que em Ribeirão pode ser que siga uma linha parecida. Então, isso vai depender muito da realidade de cada condomínio. Pelo que eu tenho visto, vai ser difícil algum condomínio não ter algum tipo de reajuste esse ano. O menor reajuste que eu vi até o momento foi 10%. Foi o mais baixo. Mas eu já vi condomínios reajustando aí 20%, 18%, quase 20%, foi o maior que eu vi também até o momento. Então, o esperado de reajuste nesse ano vai ser algo em torno de 10% a 22%, 23%, dependendo da realidade de cada condomínio, devido a todos esses aumentos que a gente tem visto de uma forma geral. Eu vou puxar para aquele assunto que eu iniciei, né, que é a respeito dos carros elétricos. Primeiro, o que existe hoje perante a legislação, né, perante os condomínios que você tem acesso, o que pode ser utilizado ou não a respeito dos carros elétricos? Porque eles precisam ser recarregados. E o que vem acontecendo? Quem segue o Dr. Luiz Fernando Maldonado nas redes sociais dele já verificou um dos casos em que a pessoa faz uma gambiarra lá do 6º, 7º andar e desce até com a fiação até para carregar o carro que está na rua. Não pode ir na garagem, mas pode ir lá na rua.
Em Ribeirão, um condomínio de alto padrão também aconteceu isso. O síndico proibiu que fosse carregado, né, diretamente na garagem, porque não era apropriado para isso. E aí ele puxou uma extensão até a rua e estava carregando o carro pela rua. Primeiro, eu vou diferenciar em 2 pontos, doutor. Uma, quando a energia ela é contabilizada diretamente no condomínio. Não existe cada um com a sua energia específica. Qual é o problema e se isso ainda existe em Ribeirão? E a segunda existe uma regra para poder também hoje nos condomínios os carros elétricos serem carregados em locais apropriados? Essa questão dos carros elétricos, ela é realmente bastante complexa e gera muita discussão. Até porque não tem regulamentação própria para isso. Condomínios de um tempo para cá é muita novidade ao mesmo tempo por conta das tecnologias. Nós já tivemos que lidar em pouquíssimo tempo. Portaria virtual, que era novidade, e no começo ninguém sabia como lidar com isso. Agora, os carros elétricos, drones. Drones é mais problema em condomínios de casa, né? Em prédios até que nem tanto, embora também possa ter. O Airbnb, que a gente já falou também há um tempo atrás. Então, assim, é tanta novidade dentro de condomínio que a gente precisa estar sempre se inteirando e tentando achar soluções para resolver, às vezes com coisas que não tem nem precedente, não tem às vezes nem normativa, não tem lei que discipline. No caso específico dos carros elétricos, há um tempo atrás o Corpo de Bombeiros soltou uma consulta pública e umas orientações de que não é que não poderia carregar o carro elétrico, mas o Corpo de Bombeiro colocou tantas condições que era praticamente inviável a forma de carregar. Porque tinha que ter espaço entre veículos, coisa que não existe, né? Os carros são muito colados um do outro. Tinha que ter diversos fatores, e existe uma diferença entre garagens cobertas e descobertas. Tinha que ter os hidrantes, as válvulas com captação em caso de incêndio, porque o incêndio também do carro elétrico ele é muito difícil de apagar devido ao tipo de bateria que é utilizado. Então, o bombeiro criou, na época, há um tempo atrás, essa normativa que não proibia, mas era tão difícil que praticamente proibia. Mas era uma coisa provisória. O Corpo de Bombeiros voltou atrás, porque era uma coisa que inviabilizava, e hoje praticamente não existe nada que regule a questão dos carros elétricos. O condomínio ele não pode carregar o carro dele na energia do condomínio. Isso é fato, porque todo mundo paga. Ele teria que puxar uma energia elétrica do apartamento dele, do relógio dele, até a garagem. Lógico, não da forma como a gente viu no vídeo, que a pessoa colocou pela janela um fio, né? E que desceu até... O carro dela não estava nem no condomínio, o carro dela estava estacionado na rua, na calçada. E aquele fio atravessava do prédio até a calçada, né? E não é assim. Existe uma forma de conduzir por dentro do próprio condomínio, através de um eletricista, de um conduíte, né, que vai fazer a ligação e vai abrir uma tomada ali. Seria a forma que alguns condomínios estão tentando achar. O problema é o seguinte, os condomínios não foram feitos para isso. E a adaptação para isso é muito difícil. Nenhum condomínio tem previsão para abastecimento de carro elétrico. É mais ou menos assim. Pode ser até que o exemplo que eu vou falar seja um pouco esdrúxulo, mas é mais para entender mesmo. Da mesma forma que nunca teve uma bomba de combustível dentro do condomínio para a pessoa abastecer o carro, não existe um porquê de ter uma bomba de carregamento do carro elétrico. Existem lugares próprios para isso. O mesmo risco que existe de você ter uma bomba de combustível da sua garagem do prédio para abastecer os veículos, que nunca existiu, é a mesma coisa de você ter a bomba, entre aspas, né, o carregador do carro elétrico. Condomínios não são lugares destinados a carregamento de veículos, nem a combustão, nem elétrico. Então, por que o tratamento diferenciado? Se eu não posso ter uma bomba de combustível para abastecer meu carro, por que eu devo ter, então, um carregador elétrico para o carro? As pessoas têm que saber que o carro elétrico ele tem que ser abastecido nos lugares corretos. Existem postos específicos para isso. Então, essa é a discussão que surge. E os condomínios não foram feitos para receber esse tipo de demanda. As adaptações são complexas, geram riscos, né? Nós já vimos inúmeros acidentes com
os carros elétricos no momento do abastecimento. Então, hoje, o ideal é que se evite o carregamento dos carros elétricos nos condomínios. O ideal é que se pense muito bem a respeito. Se não for possível sobre isso, então se adote os cuidados necessários, procedimentos e sempre indispensável presença de um engenheiro elétrico acompanhando toda a obra e apresentando uma ART, que é um documento obrigatório que o engenheiro tem que apresentar, assumindo responsabilidade por aquela obra. E o custo é do morador interessado, o custo não é do condomínio. O morador interessado que quiser colocar o carregador elétrico, ele que vai arcar com o custo. Ô Luiz, tem um questionamento que é até interessante falar também sobre essa questão dos carros elétricos, porque é extremamente atual, né? Eu dei uma olhada aqui na internet. Primeiro, o condomínio ele pode se negar a colocar pontos de recarga, né, dentro do seu ambiente, mesmo essa decisão ela acaba sendo do síndico, ou essa decisão ela precisa ser via assembleia, né? Já que nós falamos no início do programa de uma assembleia ordinária, a decisão a respeito de pontos de recarga de carros elétricos, o síndico pode decidir, porque vem uma série de outras decisões anteriores a ele, né? Tem o engenheiro elétrico, tem o técnico, tem a orientação do bombeiro, tem as aprovações que precisam ser feitas, aí vem o síndico leva isso, a documentação para uma assembleia, para a assembleia aprovar, né, e tirar também das costas dele certas obrigações, porque isso tudo pensando que já houve uma regulação, né, uma regulamentação do bombeiro, já houve a proposta levada ao bombeiro e foi dado o aval de forma positiva, e aí ele leva isso para uma assembleia ser decidida, decidir via assembleia ou não? O síndico ele tem poder para algumas decisões, mas algumas outras dependem de assembleia. Esse tipo de situação em específico, até pela polêmica que ela causa, eu particularmente recomendaria o síndico levar para a assembleia, para que a assembleia decida, ele vai tirar das costas dele. Então, se algum dia um condômino vier brigar com ele, que quer fazer, ele tem uma ata de assembleia onde os moradores decidiram que não querem ou que querem. Então, ele tem como se respaldar. Ele vai ficar protegido por aquela decisão de assembleia. Então, eu particularmente recomendaria para o síndico levar para a assembleia, para ele não ficar com isso nas costas dele, deixar para os moradores decidirem, mas tudo também não decidido de forma aleatória. Levar, de repente, um engenheiro para explicar sobre o assunto, se possível, um profissional que trabalhe junto ao corpo de bombeiros para esclarecer toda a questão técnica, para que os moradores possam decidir e também avaliar custos, se houver também o custo, com todas as informações possíveis. O morador precisa ter informação suficiente para tomar uma decisão. Então, levar para a assembleia com conhecimento técnico, profissionais técnicos para dar o parecer. Porque nós temos dos dois lados, né? A questão dos condomínios novos, que já têm um preparo, já conseguem, de uma forma correta, né, se organizarem, se adequarem via a um crescimento explosivo, que são dos carros elétricos, na base de 1.030% comparado a um ano com o outro. E em contrapartida, você tem os condomínios antigos. Como adequar os condomínios antigos se a reforma, se a estrutura, ela precisa ser feita de uma forma muito mais intensa do que aqueles que já são atuais? Exatamente. O problema está nos condomínios mais antigos, que não tem estrutura, não foram planejados para receber isso. Então, isso é o mais importante, porque o condômino, na individualidade dele, ele pensa assim, eu comprei meu carro elétrico e agora o condomínio tem que se adaptar a mim. E não é assim. O condomínio é coletivo, o condomínio tem limitações físicas, estruturais, que às vezes não conseguem atender. E não é culpa do síndico. Então, os condomínios mais antigos, eles precisam de um estudo maior ainda. Por isso que é importante levar para a assembleia e sempre acompanhado de um engenheiro da área elétrica que possa dar a orientação certa e dar o parecer. E dizer pode, não pode, se puder, como pode, até onde pode, estabelecer exatamente como fazer. Essa energia, a pergunta que foi feita agora, doutor, essa energia proveniente, né, da área comum do condomínio, ela
tem a obrigação de ser aprovada via Assembleia da utilização, porque tem dois casos, né? Eu acho que a pessoa perguntou mediante, olha, eu posso usar a da área comum e posso usar a do meu apartamento ou não, ou exclusivamente do meu apartamento eu posso fazer, né? Eu não vou usar a palavra gambiarra, mas uma extensão para que meu carro ele tenha o carregamento correto. E aí que tá. Sem aprovação da Assembleia, esse carregamento precisa ser feito lá na rua? A energia elétrica nunca vai ser da área comum. Tá? É o interessado que vai usar a energia dele. Então, não vai ser em nenhum momento utilizada a energia do condomínio. Vai ser utilizada a energia, cada um da sua unidade vai usar a sua energia para abastecer o seu veículo. Mas, para isso, é necessário fazer adequações elétricas. Puxar a fiação do apartamento, do relógio do apartamento até o ponto da garagem. Mas às vezes tudo dá para fazer até internamente, por dentro das paredes do prédio. Não precisa fazer nada assim grosseiro por fora, né? Mesmo se fizer, os profissionais que fizerem vão conseguir fazer algo que fique bem discreto, mesmo que se faça aéreo, né? Como a gente chama. Então sempre vai ser energia do apartamento, nunca da área comum. Se for proibido o carregamento dentro do condomínio, o que pode acontecer, não tem nenhuma ilegalidade da Assembleia proibir o carregamento, a pessoa vai ter que carregar em outro lugar. Não precisa ser necessariamente... fazer igual aquele vídeo que eu postei recentemente, onde a pessoa puxou do lado de fora do apartamento dela, pela janela, um fio descendo até a rua para carregar o carro ali na calçada, aquilo lá também não vai poder, porque aquilo é alteração de fachada. Então é uma infração do condomínio. Ela vai ter que carregar em outro lugar, num posto de abastecimento, onde ela estiver. Na casa do pai, da mãe, do sogro, enfim. Mas ali ela não vai poder, porque é uma decisão de Assembleia. São detalhezinhos importantes para que a pessoa entenda, já que é uma novidade, né, já que é algo que vem sendo desenvolvido com uma forma de altíssimo número, né, a porcentagem que eu peguei aqui no próprio Google, 1.029% a mais o crescimento de 2023 para 2024 com carros elétricos. Aí se você imaginar que isso, a vivência em condomínio leva em muitos casos esses carros, né, tem que ter um cuidado muito específico e principalmente ser assertivo na hora das assembleias. E com detalhe, antecipadamente se verificar todo o posicionamento legal do que pode ou não ser utilizado. É esse o pensamento correto. Eu vou dar um pulo no Santiago e já volto com o doutor. Vamos lá. Save Mania! Cola comigo, vamos completar, que essa coleção tá mesmo de arrasar. Quanto mais selos, mais descontos para completar essa coleção cheia de estilo. E ainda tem muito preço baixo te esperando na loja toda. Save Mania Savenhago vem colecionar e economizar pra valer. Leite condensado moça semidesnatado, 395 gramas, 7,95 e no nosso cartão a 6,95. Feijão carioca caminho 1 kg, 5,68. Linguiça de pernil Seara, o quilo, 18,90 e no nosso cartão a 17,90. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, 23,90. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 300 gramas, 1,39. Bife Ancho Maturata, peça inteira vácuo, quilo, 52,70. Cerveja Antártica Lata 350ml com 18 unidades, R$ 46,62 no pack, com 18 latas, R$ 2,59 cada. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$ 18,90. Óleo de soja lisa 900ml, R$ 7,48 e no nosso cartão, a R$ 6,98. Cerveja Skol Lata 350ml com 18 unidades, R$ 48,42 no pack, com 18 latas, R$ 2,69 cada. Quanto mais selos, mais descontos para completar essa coleção cheia de estilo. E ainda tem muito preço baixo te esperando na loja toda. Save Mania Savenhago vem colecionar e economizar pra valer. Eu já vou encerrar com o Dr. Luiz Fernando, porque são vários assuntos e assuntos extremamente atuais. Eu vou deixar para a próxima semana, doutor,
falar sobre a questão dos quadriciclos dentro dos condomínios, porque isso acaba envolvendo uma série de outros fatores que eu acho interessante nós voltarmos em um assunto que nós já falamos aqui no programa, sobre as leis que acontecem, né? Se as leis de trânsito também valem dentro do condomínio, porque isso vem sendo muito questionado, principalmente em condomínio de alto padrão, né? Com alto padrão, em que as pessoas se sentem a própria lei, né? Então isso é importante se identificar o que é ou não real dentro de um condomínio, principalmente relacionado à legislação que acontece no âmbito externo a ele, se vale também para dentro do condomínio. Quero agradecê-lo pela participação, já aguardando a próxima semana para batermos um papo, né? E eu vou dar agora um pulinho no nosso intervalo e volto para falar sobre um assunto que é crescente em Ribeirão.